8, versículo 12. Vamos avançar. Quem teve hoje na escola bíblica dominical já sabe qual será a nossa série de pregações agora. Quem não teve, saiba que eu senti sua falta. Foi muito bom o assunto, a conversa, os testemunhos, tem muito testemunho hoje. Estamos estudando sobre fazer discípulos, ser discípulos. Tem um convite especial demais para os próximos domingos pela manhã. Naturalmente, nós vamos ajustar em relação ao domingo do batismo. Porque nós vamos ver na forma prática, passo a passo, dicas, para executarmos e vivermos o discipulado de forma bem prática. Então, todos precisam estar, precisa faltar lugar aqui, entendeu? Para nós aprendermos juntos e compartilharmos juntos. Mas, também por conta disso, nós vamos ter uma série bem sugestiva. E eu lembro assim, eu não ouvia tanto, muito, os DVDs e CDs do Diante do Trono quando eu era criança. Mas a minha esposa, ela conhece todo um DVD do Diante do Trono. É isso aí. Aquela que tem o Bolota, Bolota, qual o nome? Tá vendo? E aí tem as musiquinhas. Aí tem aquela música assim, ó. Você pode vir aqui, amor, por favor? Por favor, gente, nessa hora. Você é especialista. Você vai fazer o DVD todo para eles. Só o refrão e a partezinha que é tipo um rap, tipo... É porque eu gosto dessa parte do rapzinho. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Pam, pam. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu preciso. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Você viu que tem toda uma encenação, vozes diferentes, são personagens participando. Mas a nossa série de pregações, que vão estar acontecendo na parte da noite, tanto eu quanto a pastora Érica vamos trazer a resposta a essa pergunta: quem é Jesus? Porque a necessidade de conhecer Jesus, ela é de todos nós e vai continuar até que Ele venha. E às vezes nós caímos num pequeno equívoco de achar que conhecer Jesus é ter a informação de uma frase e não a profundidade da verdade do Senhor. Então, a cada domingo, até o nosso final do ano, nós vamos meditar sobre uma dessas respostas de quem é Jesus. E hoje nós vamos entender, na profundidade do que a Bíblia revela, que Jesus, Cristo, é a luz do mundo. Você achou o texto aí? João 8,12? Amém? Diz assim: de novo, Jesus lhes falou, ou falou à multidão, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É interessante que essa afirmação de Jesus ao público, ela acontece logo depois de um dos episódios mais famosos da Bíblia, onde uma mulher, ela estava ali cometendo adultério, foi levada aos pés de Cristo, porque mediante a lei de Moisés, e quando a gente fala lei de Moisés, mediante ao código da época, a traição, o adultério era um pecado que poderia levar ao apedrejamento. E aí eles colocam essa mulher aos pés de Jesus, querendo colocar Jesus à prova, para que Jesus tivesse que tomar uma decisão difícil, porque ou ele confirmaria que deveria ser apedrejado uma mulher, ou ele negaria e seria acusado de quem descumpre a lei. E aí Jesus, ele escuta aquilo, olha para a multidão e fala: beleza, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí cada um daqueles que queriam sentar na cadeira do juízo, contemplam a luz do Senhor e vão embora. E fica apenas a mulher e Jesus. E quando fica apenas a mulher e Jesus, o único que era de fato perfeito e santo, fala: vá, não peques mais. E ela vai e segue a vida.
E nós vemos o encontro de Jesus com a humanidade, com cada um de nós, imperfeitos, com problemas e que muitas vezes tomamos decisões sem termos a clareza que a luz do Senhor traz, porque clareza precisa da luz. E aí logo depois Jesus retorna, se encontra com o povo e ele declara que ele é a luz do mundo. Nós todos sabemos o que significa luz. Na verdade, nós somos uma geração muito mais dependente da luz elétrica, da luz o tempo todo, do que na época de Jesus, que tudo que era feito já tinha luz natural do dia. Poucas coisas aconteciam a nível cidade durante a noite, porque era com fogo, lampião, era mais difícil. Hoje em dia, nós somos pessoas tão ativas à noite que é até estranho. É até estranho a percepção de diferença entre manhã e noite, tanto que a gente tem um vai e volta hoje em dia do horário de verão até. Teve um período que não teve, um período que teve, porque a gente está tão imerso na nossa vida urbana. Mas numa época que não tinha luz elétrica, cada vez mais se valorizava a luz do dia, cada vez mais se entendia a diferença de caminhar de dia, quando havia luz, e na escuridão da noite. Porque na época de Jesus, para você fazer uma viagem à noite, era praticamente inviável. Você ia caminhar num trecho que você não via um palmo à sua frente, havia perigos, salteadores, pessoas para te roubar. Na época de Jesus não havia tanto trabalho à noite. Na época de Jesus você era dependente da luz natural para fazer qualquer coisa. Então, quando Cristo afirma que Ele é a luz do mundo, Ele quer trazer algumas verdades para nós. Mas a primeira verdade que nós temos que entender é que se precisamos de Cristo, porque Ele é a luz do mundo, significa que sem Ele, a única alternativa são as trevas. Quando eu falo de trevas, eu falo que sem Cristo e a manifestação e revelação de Cristo, a nossa vida está sentenciada a não ter clareza, direcionamento, está sentenciada às trevas. Não apenas no âmbito moral, do que fazemos ou não fazemos. Não apenas na ideia assim, de certo ou errado, na seguinte hipótese: se tem a luz do mundo, a pessoa não vai fazer uma besteira. Mas quando não tem Jesus, ela faz toda sorte de besteira, ela mata gente, ela faz mal, não apenas nesse nível que às vezes vemos na sociedade. Mas eu falo também na decisão simples da paz no trabalho, educação da família, direcionamento do futuro, o que fazer dos jovens a nível de faculdade, como fazer a diferença na escola, como fazer a diferença no trânsito, a ideia da clareza do raciocínio, de tomada de decisão, de meu pai, o que eu faço nesse momento, qual decisão eu tomo agora, o que eu devo escolher. Andar nas trevas é algo que todo mundo passa quando Cristo não faz parte da sua história. E a característica daqueles que andam nas trevas é porque não enxergam. Cometem erros que às vezes não são percebidos, a não ser que chegue a ferir, a não ser que chegue a se concretizar. Eu já quero então afirmar que porque muita gente anda nas trevas, e quando eu digo anda nas trevas, não é apenas a prática do mal, e não é apenas o agir deliberado de coisas erradas, mas andam sem a clareza de quem Cristo é. Eu tenho certeza que nós conhecemos muitas pessoas que talvez nos feriram, nos prejudicaram, e por isso a gente tem uma certa dificuldade de lidar com as pessoas, porque elas fizeram coisas sem a clareza de quem Cristo é. Mas também tenho certeza que nós já passamos por isso. Eu também tenho certeza que já houveram momentos, antes de conhecermos Jesus, ou antes de entregarmos a nossa vida por completo a Ele, que tomamos decisões e atitudes, que feriram e machucaram pessoas, que feriram e machucaram a nossa família e amigos, e por isso, nós podemos estar colhendo o efeito disso até hoje. Se nós não entendermos que sem Cristo nós andamos nas trevas, nós cairemos no erro de achar que sem Cristo é possível ter vida abundante. Cristo disse que Ele veio ao mundo para nos dar vida, e vida abundante, vida plena, vida completa, uma vida que se tenha felicidade em ter, felicidade em desfrutar, algo que faz toda a diferença para cada um de nós. E essa vida precisa do Senhor no centro. Essa vida precisa daquilo que Cristo traz para nós. E eu já quero afirmar uma coisa que a gente vai repetir no final.
Mas eu tenho certeza que, assim como a Escritura diz que aqueles que estão com Cristo andam na luz e não andam nas trevas, a única solução que temos para o mundo em trevas é a luz. E a única solução que temos para qualquer realidade é Cristo. E dizer isso não é fechar os olhos para a nossa responsabilidade. Não é fechar os olhos para o que nós fazemos, mas é afirmar que precisa de Cristo. Precisa do Senhor. Você está em João 8, recua um pouquinho para João capítulo 1. Vamos ler o versículo 4, versículo 4, João 1, 4. E a gente vai seguir a leitura. Porque a afirmação de Cristo, que ele é a luz do mundo, nós temos que entender que o próprio Jesus disse isso. E João, ele foi um discípulo que andou pertinho de Jesus. Ele amava Cristo, e porque amava, ele estava muito perto. Mais para frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele decide registrar as experiências que ele teve com Cristo, para que as pessoas conhecessem Jesus. E até hoje, nós conhecemos Jesus a partir das palavras de João. Então, João, ele vai escrever, e ele tem que decidir como começar a registrar a vida da pessoa que mais amou e a pessoa que mais impactou a sua história. E deve ser difícil começar a contar a história da pessoa mais importante da sua vida. Mas João, então, ele aproveita e começa essa história da mesma forma que a Bíblia começa. Nós aqui brincamos, se você está nos visitando, se é a primeira vez, você já faz parte do ministério na igreja. Como assim? Pois é, aqui é assim. Toda a igreja tem interruptor ali e tem interruptor aqui. E quando a gente desliga por algum motivo, seja porque a gente vai cantar, seja porque vai ter alguma participação teatral ou da dança, o comando é: e haja luz, porque assim tem Gênesis. E aí o que a gente faz? Liga a luz, é simples assim. Então, da mesma forma que a gente brinca dessa forma de ser simples, ligar a luz, Cristo de forma poderosa cria todas as coisas. E a afirmação que o verbo faz é: haja luz, em Gênesis. E aí João inicia João 1 a partir disso, dizendo que no princípio ele era o verbo. Quem é ele? Por enquanto ele não contou. E ele fala, ele era o verbo, estava com Deus e era Deus, tudo que se fez por ele, e nada poderia ser feito sem ele. Então, ele repete todas as coisas que se fez, foram feitas por ele. E aí vai no versículo 4, ele está dizendo que o verbo criou tudo, mas não diz quem. Agora ele vai dizer algo mais sobre esse verbo, versículo 4. A vida estava nele. A vida era o quê? A luz dos homens. E essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque Gênesis disse que no início a terra era sem forma e vazia, era algo sem existência, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a existência surge porque a luz do mundo decidiu e falou: haja luz. E é interessante entendermos que hoje, se eu perguntar, da onde vem a luz do mundo? Para uma pessoa na rua, ela fala, do sol. É a primeira coisa que vai pensar, é o sol. Mas o sol foi criado depois da afirmação, haja luz. Porque houve luz antes do sol. A fonte da luz é o Senhor. E o texto vai para o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. E esse João não é o João que escreve o texto, e nem é o João que olhou para mim pensando, fui eu? Que o João olhou e falou, não. É o João Batista. Versículo 7. João Batista veio como testemunha para testificar a respeito para que todos viessem a crer por meio dele. João Batista não era a luz, mas veio para testemunhar sobre a luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O texto vai seguir, vai falar novamente sobre o verbo, e vai dizer que o verbo deu poder para que todo aquele que nele creia seja chamado filho de Deus. João, apresentando o verbo que é a luz do mundo e que criou todas as coisas, vai falar, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí qualquer pessoa ao ler vai entender, o verbo é Jesus. Jesus é a luz dos homens, e a luz dos homens habitou para que toda a humanidade pudesse ser
ter clareza da sua vida a partir de Cristo. Repare, nós estamos falando então que toda a ideia da criação parte de Cristo como a luz de tudo que existe. Nós não vamos conseguir vencer as trevas e construir nada se não tivermos Cristo. Porque assim como a luz existe hoje e faz diferença na nossa vida, nós estamos cultuando e tendo clareza do que lemos e do que vemos, porque a luz está ligada. Nós sabemos quem somos, porque a luz está ligada. Eu preciso afirmar que nós também só teremos clareza de quem somos e como vivemos, se houver a luz do mundo. Eu acabo convivendo com muito jovem adolescente lá no Colégio Batista. Não é, Catherine? Muito jovem, muitos. E uma das coisas que eu passo de vez em quando é de sentado, ver jovens e adolescentes que sentam e conversam comigo, e quando eu pergunto assim, mas e você? Como que você se vê no espelho? Se perde, não sabe. Fazem coisas que a primeira ação que você tem é falar um absurdo, não acredito que alguém fez isso. Mas quando você pergunta ou você entende, é quase um clamor de socorro e um apresentar das dores de uma identidade que não está reconhecida. E muitas vezes nós nos vemos perdidos e fracos e sem entender o futuro, porque nós não conseguimos ter clareza de quem somos. Nós aceitamos qualquer tipo de relacionamento, e não apenas amoroso, mas amizades, qualquer tipo de relacionamento de trabalho, qualquer tipo de pessoa se aproximando que traz sofrimento, dor, porque muitas vezes não entendemos quem nós somos. É como se olhássemos para o espelho que mostra quem somos, com a luz apagada, e nós vemos um vulto, e não percebendo quem somos, aceitamos o que os outros dizem. O mundo não está apenas cheio de trevas, mas também está cheio de rótulos colados nas trevas. Pense que a humanidade é como uma pessoa passando num corredor escuro e tem várias mãos com etiquetas que vão, à medida que ele passa, colando papéis. E em algum momento, essa pessoa para diante de um espelho e olha o que esses papéis dizem quem ela é. E elas aceitam isso. Porque há ausência da revelação de Cristo. E quando Cristo é revelado, nós sabemos quem nós somos. As pessoas estão aceitando a identidade que surge nas trevas, na ausência do Senhor. E nós temos muitas vezes adultos que ouviram na infância que não teriam um futuro, que não prestam, que não servem, que, meu Deus, eu queria que você não existisse, é melhor que você não exista, que ouviu na escola, você não tem futuro, você não tem como ter condições de ter um emprego bom, o seu futuro é trabalhar em tal lugar, seu futuro é fazer isso, que ouviram no mercado de trabalho, meu Deus, não sei porque eu te contratei, que foram negligenciados, que foram odiados, afastados, marginalizados, e nós vamos vendo essas etiquetas marcando a história das pessoas. As etiquetas que dizem, olha, você faz isso, não tem salvação para você, esse tipo de pensamento não faz parte de quem é cristão, esse tipo de atitude não pode, não é possível que Jesus te ame, aí você começa a duvidar de tudo. Uma pessoa cheia de marcas conquistadas ou ganhas no escuro começa a duvidar quando a própria luz ilumina e quer mostrar a pessoa. É como quando Cristo chega aí diante do espelho e fala, está vendo esse sorriso? Fui eu que te dei. É quando Jesus fala, você pode ser amado, você fala, ninguém me amou na vida, você não acredita no amor de Deus. Nós vivemos o resultado de pessoas caminhando nas trevas, não apenas por escolha própria, mas porque a realidade do mundo é essa. Porque a Bíblia diz que o mundo repousa no maligno. E já disse o filósofo que as trevas nada mais são do que a ausência de luz. O mal nada mais é do que a ausência do bem. Ou seja, muitas das coisas que talvez nós carregamos, ou que estão nas pessoas que amamos, nem sempre são escolhas delas. São apenas a ausência do Senhor e da manifestação da luz na vida delas. A ausência daquilo que talvez transformou você, ou que você quer que te transforme nessa noite, que nos fez caminhar de outra forma. Sabe qual é o pior? É que quando Jesus falou que ele é a luz do mundo, eu contei. Ele fala logo depois que uma mulher foi julgada por uma multidão. E depois desse momento, Jesus novamente vai falar que ele é a luz do mundo. Porque ele cura um cego. Quando ele cura um cego, ou um cego chega até ele, a primeira pergunta que fazem é, ele é cego,
por um pecado que ele fez ou pelo pai dele, pelo que o pai dele fez. Ou seja, de quem é a culpa da cegueira dele? Quando a pessoa já pergunta a Jesus de quem é a culpa pela vida do outro, ela já sentou num lugar que nunca lhe pertenceu. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que na nossa boca precisa sair bênção e não maldição. Daquilo que falamos que quer dizer que está no nosso coração, porque muitas vezes o nosso lugar é de também colocar rótulo nas pessoas ou naqueles que passamos, e muitas vezes, impensado, nós estamos sentenciando coisas às pessoas. Se nós temos clareza de quem Cristo é, da luz do mundo, o nosso lugar não é dizer aquilo que Deus não disse sobre ninguém, mas é acreditar na transformação que Cristo pode oferecer a todos. Porque Jesus veio a todos como a luz da humanidade. A Bíblia diz que ele veio para toda a humanidade. E Jesus responde a essa pergunta: de quem é a culpa sobre essa cegueira? Ele fala: não é culpa de ninguém, isso está aí para que se conheça a glória do Senhor. Então tomemos cuidado, porque na ausência da luz, na ausência da manifestação de Cristo, as pessoas estão tendo identidades que não conferem com aquilo que elas poderiam ser, e muitas vezes não conferem com o que elas querem ser. Mas além de ter uma identidade daquilo que elas não querem ser, o reflexo natural é a atitude de quem anda nas trevas. Eu não sei como é que é cada um de nós aqui, não sei como é que é para você. Eu não sou uma pessoa de fácil dormir. Se você quiser saber mais detalhes, conversa com a Estela. Ela tem um leque de histórias de como eu tenho um problema que eu... Papai também tem, mas agora as novas estão com a Estela, tipo assim, a nova temporada. Porque eu falo dormindo, ando dormindo, sento. Já peguei mochila para ir embora, já levantei, já fiz de tudo. É uma história boa. Um dia vai ter uma história assim. Papai podia fazer um documentário. Os passos de Rodrigo. Aí é sobre tudo que eu fiz dormindo, entendeu? Aí vai o papai, vai o Fernando, vai a mamãe, agora a nova temporada está sendo com o Estela. Mas de vez em quando eu acordo no meio da madrugada, eu de fato estou consciente do que eu estou fazendo. Nesses momentos não é o momento que eu faço essas coisas, como ir embora. Só que tem um ponto que talvez aconteça com você. Dificilmente de madrugada, quando você acorda, você liga a luz de casa para andar. Você vai na fé, coragem e memória, apalpando. Aí você vai no banheiro, tem até uma dica: fecha só um olho. Liga a luz, fecha um olho, porque quando você desligar a luz, esse olho aqui ainda vai estar ambientado com escuro. Se você ligar a luz e desligar, for para o escuro, você não vê nada de novo. Então você vai com o olho assim, liga a luz, tem que fazer, desliga e abre. É dica séria, isso é sério. Então, você caminha no escuro. Qual é o problema? Se você colocou um sapato onde não fica, você vai chutar. Se você deixou coisa no caminho, você vai bater. Esses dias eu botei a cadeira no lugar que não devia. Fui eu e cadeira, bati na... Estava sozinho, bateu a cadeira assim, eu falei, puxa vida, quase que eu sentei e fiquei ali mesmo. Você vai tombando tudo. Já tentei botar água no copo, derramei. A gente vai, ajusta, seca, senão a Estela descobriu, assim, o que houve aqui? Eu falo, rapaz, não sei, alguém foi beber água à noite, só tem eu e ela. A culpa é minha, óbvio. Então a gente vai lidando. Por quê? Porque quando a gente não enxerga, não é apenas a nossa percepção que fica ruim. Aquilo que nós fazemos também dá errado. E é claro que eu não quero chutar uma cadeira, é claro que eu não quero bicar alguma coisa, não quero derrubar água. É claro que eu não quero fazer nada disso, deixar algo cair. Só que aqueles que caminham nas trevas acabam fazendo involuntariamente o que é esperado de quem caminha nas trevas. Querendo fazer o bem, querendo fazer o que acha que é certo, não consegue, simplesmente porque caminha nas trevas. E muitas vezes nós podemos estar vivendo uma espécie de parcialidade da luz. Ou seja, se a nossa vida é uma casa, existe um quarto da sua casa que não tem lâmpada e está tudo bagunçado. Se a nossa caminhada é uma casa, uma parte dela não recebe a luz de Deus. E é essa parte que, quando precisa reagir, causa os problemas. E é essa parte que, quando agimos, ela causa os transtornos. Exatamente aquilo que não recebe a luz do Senhor. Às vezes pode ser como nós nos relacionamos em família, às vezes pode ser velhos hábitos, às vezes podem ser velhos pensamentos, que nós não apresentamos mediante a luz, e essa identidade se manifesta em ações, em atitudes, em escolhas. E muitas vezes, quando nós vemos o efeito no dia,
nós percebemos, nossa, o que eu fiz quando me faltou a luz? Olha as escolhas que eu tive quando eu escolhi caminhar nas trevas, ou porque eu não escolhi a luz, eu caminhei nas trevas. E essa marca, que geralmente nos faz ficarmos tristes, gera um outro problema. Porque a tendência é, o que eu faço de errado, e eu por algum motivo eu não queria, eu não quero que ninguém descubra. É prático. Existem vários vídeos aí no Instagram, na rede social, de crianças que fizeram coisas erradas e falam, não fui eu. Tem um que é uma criança, come o batom, passa o batom no rosto, come o batom, aí depois fala assim, cadê o batom, fulano? Não sei não, não fui eu, com a cara pintada, a boca rosa forte, não sei onde está o batom não. Aí vai descobrir que ela comeu para não descobrir onde estava o batom. Tem vários, não tem? A criança fala, cadê o bolo que estava aqui? Não fui eu não, o rosto todo sujo. Porque a tendência é o quê? É negar o que a gente faz no escuro, negar o que a gente faz de errado, negar o que a gente faz quando não temos conhecimento. E aí a tendência é que quando nós fazemos isso, é que nós vamos começar a viver e habitar nesse lugar onde não há a luz. João capítulo 3, versículo 19. Depois que Jesus fala para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Depois de afirmar que Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas se a única salvação é Cristo, aqueles que não aceitarem a salvação de Cristo já estão condenados. Porque se nós nascemos andando nas trevas, se a luz do mundo não alcançar a nossa vida, a única escolha é continuar como já andamos. E continuar como já andamos, caminharemos para o precipício. Há um abismo aguardando todos que caminham nas trevas. E esse abismo, ele já tem marcas a cada tropeço. E Cristo fala, eu vim para salvar o mundo, eu vim para fazer a diferença, eu vim para tirar as pessoas desse caminho. Mas ele apresenta. Mas a condenação daqueles que caminham sem mim é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Da mesma forma que a criança que quebra as coisas esconde do pai, o aluno que tira nota ruim tem medo de apresentar as notas ao pai. E quando você causa um problema, a sua primeira tendência é esconder e querer consertar e não falar para ninguém. Assim acontece com todo mundo. Aquilo que fazemos de errado, nós queremos esconder nas trevas. Só que a gente acaba se sentindo tão mal que tem medo da exposição e fica lá. É por isso que a gente não pede perdão às pessoas. Um dos motivos de não pedirmos perdão é que a gente fica com medo de ser julgado e se sentir mal de apresentar para o outro, eu errei, e receber do outro, ao invés de misericórdia e amor, julgamento. É mesmo, você errou, você está errado. Aí o que a gente prefere? Fica quieto. É por isso que uma das coisas que geralmente a gente pode cair no erro é, quando comete algo de errado, se afastar de Deus, se afastar de Cristo. Pensar assim, eu não mereço, eu não sou merecedor, eu fiz errado, deixa eu me consertar e depois eu caminho perto de Jesus. Uma fala que não faz sentido, porque se é Cristo que conserta as pessoas, significa que Ele espera que nós venhamos se aproximar quebrado. Se nós dizemos que Cristo é a cura, significa que é quando estamos mal que temos que buscar Jesus. Cristo não é o médico que fala assim, você vai lá, se ajeita, depois você faz só uma consulta para dizer que fez. Não, Ele quer nos ajustar, Ele quer nos ajudar. Mas a tendência natural do homem é esconder as suas más obras e permanecer distante. E aí as pessoas que não conhecem Jesus, elas acabam julgando, porque infelizmente, meus irmãos, eu preciso te falar isso. Eu sei que não é uma prática sua, ou eu espero que não seja uma prática sua do dia a dia. Mas muitas vezes, as pessoas que muitas vezes falam ser cristãs, são as pessoas que julgam e apontam o dedo de tal forma que você não ia querer ficar perto de outra pessoa que é igual a você. Porque o rótulo que muitas vezes nós temos é de quem aponta o dedo porque somos a luz do mundo e os santos. E esse rótulo de quem aponta o dedo é difícil de tirar, irmão.
Como é difícil eu viver muitas vezes quando as pessoas descobrem que eu sou pastor, é de eu esconder assim, eu nem vou comentar. E aí é difícil para uma pessoa porque ela pensa que porque eu sou pastor, e eu acho que ela vai pensar que eu sou perfeito, ela pensa que ela não pode nem errar perto de mim. E ela pensa que se ela tiver erro, qual é a decisão que ela tem que tomar? Fica longe de quem? Do pastor. Uma vez, mamãe, ela foi participar de uma comemoração que tinha os amigos. E aí ela avisou que na mesma comemoração que tinha alguns amigos dela, eu ia junto, eu ia participar. Uma pessoa disse, o pastor está vindo, hein? Não bebe perto dele não. Porque alguns dos amigos bebiam. Então a tendência é esconde que está vindo o pastor. Esconde que está vindo o crente. Lá vem o crente. Aí quando você chega, está todo mundo assim, ó. Quando você sai, as pessoas vivem a verdade. Isso é culpa nossa. A culpa é nossa, meu irmão. Porque se alguém pensa que porque você conhece a Jesus, você não vai ficar perto de alguém que por algum motivo não conhece, ou não pratica a mesma coisa que você pratica, a culpa é nossa. Porque Cristo andava perto de qualquer pessoa, não era um critério dele para amar o que a pessoa fazia, ele amava. Então, se por algum motivo as pessoas não conhecem amor de nós que conhecemos Jesus, a culpa é nossa. Se por algum motivo pensar que nós somos santos gera um dedo de acusação, a culpa é nossa. Nós que estamos errados. E nós que estamos reforçando o comportamento que já é natural, de esconder aquilo que não é feito perante Cristo, de esconder o pecado, de esconder a prática. Não, se descobrirem que eu faço isso, eu nunca vou ser aceito no ambiente da igreja. Se descobrirem que eu faço isso, o pastor nunca mais vai sorrir e falar comigo. Se o pastor descobrir isso aqui, ele nunca mais vai confiar em mim. E é assim que acontece. Acontece com o pastor, acontece com cada um de nós. Se nós formos um tipo de luz que não agrega pessoas para perto de Jesus, nós temos que caminhar de outra forma. Mas a tendência natural de quem pratica o mal é rejeitar a luz, porque a luz expõe. Ninguém gosta de estar exposto. Eu também não gosto de estar exposto. Saber que as pessoas conhecem quem eu sou expõe. Conviver em célula, discipular pessoas, trazer pessoas para perto, expõe. Compartilhar a minha vida para que eu seja cuidado, me expõe. As pessoas conhecem meus defeitos, as pessoas conhecem as coisas que eu não gosto. E porque conhecem o que eu não gosto, eu falo, nossa, o pastor não come azeitona. Nem purê de batata, pastor. Poxa, pastor, purê de batata até criança come, o senhor não come. Pirão? Está vendo, Valesca? Ela fala a Deus. Valesca está assim, fala a Deus. Até comi para pirão, porque Valesca fez com tanto amor e carinho, ela disse que ela fez para mim. Na verdade, ela fez para a Charles, que gostava, mas ela fez para o Senhor. As pessoas começam a conhecer aquilo que eu não sou, aquilo que eu não faço. E se você não tiver um esforço para continuar caminhando, a sua tendência é, eu nunca mais vou almoçar na casa de alguém, porque se descobrirem que eu não como purê de batata, vão se decepcionar comigo. Assim como as pessoas pensam numa coisa simples do purê de batata, pensam em tudo. Não vou chamar ninguém aqui em casa não, porque se vierem aqui vão descobrir, não vou chamar ninguém para sair perto de mim não, senão vão descobrir, eu vou terminar o culto, eu vou embora, que se descobrir, a ideia é sempre, se alguém descobrir o que eu escondo nas trevas, não vão querer estar comigo, logo tem algo errado no que vivemos. A nossa vida tem que ser uma porta aberta para aqueles que nos amam. Ser família é isso. Ser comunidade que crê em Jesus é isso. É conhecermos as falhas, as fraquezas, os erros, e ainda assim falar assim, eu entendi. Vamos caminhar, como que eu posso te ajudar para vencer isso? Porque aí você me ajuda naquilo que eu não sou tão bom. Isso é relacionamento de verdade. Isso de fato é ser família. E isso de fato é ter Cristo presente. Porque a tendência é aqueles que praticam coisas erradas, eles vão se afastar de Cristo, que é o único que nos ajusta. Porque não pense você que se você não pratica tanta coisa errada assim, você é melhor do que ninguém. Agradeça porque a luz do Senhor está na sua vida. Nós somos apenas pecadores que conheceram Jesus. Nós somos apenas pecadores que a nossa inclinação pode ser má, mas Jesus nos ilumina. De forma que se não tivesse Jesus, faremos coisas piores do que as pessoas que nós achamos um absurdo. Aquela postagem na internet que você coçou o dedo, se você não é assim, eu coço. Essa eu vou comentar. Aí você vê um comentário que fala, meu Deus, repreendido. Nós faríamos a mesma coisa se não tivesse Jesus.
Aquele palavrão que você ouviu no trânsito, você faria a mesma coisa. Aquela reação, você faria a mesma coisa. Aquela pessoa que foi, não aguentou, falou uma besteira, você faria a mesma coisa. Nós faríamos a mesma coisa. De vez em quando, vamos lá, de vez em quando a gente faz a mesma coisa. A gente ainda erra, a gente tropeça, a gente faz e faz. Só que a gente faz o quê quando a gente erra? Não, Senhor, por favor, errei, pequei, me ajuda, me transforma, eu não quero fazer isso de novo. Porque nós conhecemos a luz. Então, enquanto a luz não for conhecida, não é apenas a identidade que vai ser destruída das pessoas, mas as obras e as práticas também vão começar a cada vez mais a estar escondidas, até que as pessoas se tornam reféns das trevas, porque as trevas são o único ambiente confortável. É um ambiente onde ninguém julga, ninguém conhece, ninguém sabe, mas é um conforto a preço da solidão, angústia e tristeza de não ter ninguém perto. Mas muitas vezes é mais confortável que o juízo, o julgamento da sociedade. E essa sociedade que julga e sentencia não é a sociedade que nós podemos fazer. Não dessa forma. As pessoas têm que olhar Cristo em nós e apesar de nós. As pessoas têm que conhecer aquilo que somos, inclusive aquilo que dói em nosso coração. E nós precisamos compartilhar essa luz de verdade. Então Cristo é a luz do mundo para cada um de nós. Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar com cada um de vocês. E eu te peço para que nesse momento você possa se concentrar, você feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu quero que você analise a sua vida. Eu quero que você pense sobre a sua história, eu quero que você pense sobre a sua identidade, eu quero que você pense sobre quem você tem sido. Pensa. Feche seus olhos e pensa, olha, no trabalho eu tenho sido assim, na escola eu tenho sido assim, na faculdade eu tenho sido assim, em casa tem sido assim, não tem sido fácil. Começa a observar o que na sua jornada do dia a dia está fora daquilo que é certo. Olha, em casa eu tenho feito isso, olha, no trabalho eu tenho feito isso, quando eu estou na minha família eu estou fazendo isso, eu estou sendo negligente, eu tenho agido da forma errada, eu tenho falado demais, eu tenho falado mal das pessoas, eu tenho sido orgulhoso ou invejoso, eu tenho sido fofoqueiro ou mentiroso, eu tenho desejado mal, eu ao invés de abraçar estou com repúdio, eu não quero perdoar as pessoas, eu não ajudo, eu não quero realmente ser transformado. Começa a pensar, começa a olhar para a sua vida. E aquilo que você percebe que está fora, que não deveria estar aí, não cometa o erro de esconder nas trevas. Cristo é a luz do mundo. Se você está percebendo isso, é porque Cristo está com você. E eu vou orar daqui. Eu quero interceder. Mas eu convido que cada um que está percebendo, ore do seu lugar, falando, Jesus, o Senhor é a luz do mundo. E por isso eu quero vencer. E você vai declarar aí, você e Deus, o que você tem que vencer. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesse momento, junto com os meus irmãos, declarar ao Senhor que nós cremos que o Senhor é a luz do mundo. Nós acreditamos de fato que o Senhor é o único que consegue iluminar a nossa história, a nossa vida e dar clareza. Clareza da nossa identidade, clareza das nossas atitudes e comportamentos. Pai, perdão, porque muitas vezes tomamos decisões e fazemos escolhas que não estão conforme o que agrada ao Senhor e nem o que o Senhor espera de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos mostrando nesse momento quais são os traços do nosso comportamento, as escolhas que não apenas desagradam ao Senhor, mas desagradam as pessoas ao nosso redor. Obrigado porque o Senhor está nos permitindo conhecer e entender aquilo que precisa ser transformado. Pai, sozinhos nós não conseguimos, a nossa tendência é que sozinhos vamos nos afastar, mas cremos no poder do Senhor. Cremos que o Senhor nos ama e quer caminhar conosco. Cremos que ser igreja é um ajudar ao outro. Cremos que ser igreja é um ajudar no defeito e falha do outro, para que possamos ir mais distante, irmos juntos. Pai, cada irmão está abrindo o coração daquilo que precisa ser ajustado. Coisas que podiam estar escondidas nas sombras do anonimato, mas que o Senhor sonda o coração e sabe.
Obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor nos mostra. Nós entendemos que o Senhor é a luz do mundo, mas é a luz de cada um de nós. O Senhor nos chama para sermos transformados. O Senhor nos chama para retirar aquilo que é errado, para nos dar força para vencermos o pecado. Pai, receba nesse momento as confissões e arrependimentos. Receba as orações que dizem que não vão mais viver e praticar. Pai, que tudo possa estar diante do Senhor. Retira de nós o medo da reprovação, porque a sua graça está sobre todos nós. E que nós possamos viver de verdade, abertos à luz do Senhor. Abertos à luz do Senhor para sermos pessoas diferentes. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e o Senhor nos aceita e quer nos transformar dia após dia. É isso que lhe pedimos e agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.